O Brasil, há mais de 130 anos, carregava um segredo tão brutal quanto silencioso. Em 13 de maio de 1888, uma lei derrubou correntes, aboliu o cativeiro oficial. Mas, será que de fato liberta? Neste vídeo, você vai conhecer não só o que foi a Lei Áurea, mas como se construiu cada degrau até ela. Da proibição do tráfico, as leis do ventre livre e dos sexagenários, e também o vazio que ficou. Milhares libertos, sem terra, sem apoio, esquecidos no silêncio do Estado. Dias de estudo, de percalços em arquivos, de pesquisa intensa para revelar o que tentaram apagar. Você vai ver que o fim da escravidão não foi um instantâneo, nem um gesto de benevolência. Foi o ápice de uma luta invisível, de um conflito feito de sangue, de dor, de coragem. E quando acharmos que tudo terminou, vai surgir a pergunta que corta como lâmina. Quem ficou verdadeiramente livre quando o grilhão se foi? Tudo começou com um som distante das ondas e com o rangido pesado de navios que vinham de além-mar. No século XVI, quando o Brasil ainda era uma promessa de riqueza, o açúcar corria como ouro branco pelas mãos dos senhores e o trabalho tinha outro nome: cativeiro. Homens e mulheres arrancados da África, amontoados em porões escuros, tratados como mercadorias, corpos marcados a ferro, almas divididas entre o medo e a esperança. Era o preço de um império que crescia sobre ossos, sangue e silêncio. As senzalas se tornaram o coração pulsante de uma nação que se erguia, mas um coração aprisionado, que batia no escuro, sem direito à própria batida. Os engenhos, com seu cheiro de cana e suor, não produziam apenas açúcar, produziam desespero. Cada madrugada era um novo ciclo de dor, e cada pôr do sol uma lembrança de que a liberdade estava sempre do outro lado da cerca. Mas mesmo nas sombras mais densas, havia algo que os grilhões não podiam conter: o desejo de resistir. E foi desse fogo oculto, aceso nas senzalas, nos quilombos, nas preces sussurradas à noite, que começou a nascer algo maior, algo que nenhum senhor de engenho conseguiria dominar por muito tempo. Dizem que ninguém é capaz de acorrentar o vento. Nas senzalas, esse vento tinha nome, rosto e memória. Era o sussurro das histórias contadas em voz baixa, o batuque disfarçado de oração, o olhar que se recusava a abaixar. Cada fuga era um ato de guerra silenciosa, cada quilombo uma fortaleza nascida da coragem. Palmares, Campo Grande, Jabaquara, nomes que ecoavam como trovões na mata, carregando o grito de um povo que nunca aceitou ser esquecido. E mesmo quando o açoite cortava a pele, havia algo que o chicote não alcançava: a fé. A fé de que um dia o sol nasceria e não haveria mais correntes para esconder o brilho. Essa chama cresceu, alimentou revoltas, inspirou canções, inflamou consciências. E enquanto os senhores tentavam silenciar os tambores, um novo som começou a se espalhar pelas cidades, ecoando entre intelectuais, políticos e abolicionistas. Era uma guerra de ideias, mas também de medo. O império sentia o peso da pressão internacional, enquanto o clamor interno crescia como um trovão que se aproxima. A velha ordem começou a rachar, e para tentar conter o caos, o governo lançou suas promessas de liberdade gradual. Leis tímidas, disfarçadas de benevolência, mas que escondiam a intenção de ganhar tempo. Só que o tempo, como a verdade, é impossível de conter. E o que começou como sussurro, logo se tornaria decreto. Antes do grito final, vieram as meias palavras. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de africanos, mas não libertou os que já estavam aqui. Em 1871, a Lei do Ventre Livre declarou livres os filhos de mulheres escravizadas, livres apenas no papel, presos à miséria real.
Em 1885, a Lei dos Sexagenários prometeu liberdade aos idosos, ironicamente, quando a força já os havia abandonado. 3 leis, 3 ilusões. A escravidão se desmanchava aos poucos, como um castelo de areia, mas ainda sustentava a riqueza de um país inteiro. E enquanto as canetas assinavam decretos, as correntes ainda ecoavam nos engenhos. Foi então que, em 1888, uma princesa decidiu colocar o ponto final. Ou, ao menos, acreditou que colocava. Era 13 de maio. No Paço Imperial, a princesa Isabel ergueu a pena. 2 linhas, 14 palavras. E com um simples gesto, séculos de dor pareciam se dissolver no papel. As ruas se encheram de festa. Os jornais proclamavam: "O Brasil está livre!" Mas o que poucos perceberam é que a liberdade veio sem terra, sem abrigo e sem voz. Nenhuma reparação, nenhuma inclusão, nenhuma ponte entre o passado e o amanhã. A abolição, tão esperada, se transformou em um vazio. Uma promessa escrita com tinta dourada, mas com um custo que ainda ecoa. Porque o fim das correntes não apagou as cicatrizes que elas deixaram. E o que aconteceu depois daquele 13 de maio foi o início de uma nova escravidão, disfarçada, silenciosa, social. O dia seguinte à liberdade foi o silêncio. Milhares de homens e mulheres libertos vagavam pelas ruas sem destino, sem terras, sem casa, sem trabalho. A senzala havia acabado, mas o sistema continuava o mesmo, agora invisível. O ex-escravizado não tinha sobrenome, não tinha registro, não tinha lugar. Era livre apenas para sobreviver. Muitos foram empurrados para as favelas nascentes, para os cortiços, para os trabalhos mais pesados e mal pagos. A sociedade que os explorou agora fingia não os ver. E o país que se dizia livre se ergueu sobre uma nova forma de corrente, feita de desigualdade, de racismo e de um esquecimento cuidadosamente cultivado. Mas se você pensa que essa é apenas uma história sobre o passado, você simplesmente vai se surpreender com o final dessa história. O tempo passou, mas as correntes nunca deixaram de existir. Elas só trocaram de forma. Hoje, não se ouve mais o estalar do chicote, mas ainda ecoa o som das portas que não abrem, dos salários que não chegam, das oportunidades que não nascem. O Brasil se ergueu sobre uma memória que tentou ser esquecida, sobre um silêncio que atravessou gerações. As senzalas se transformaram em periferias, os troncos viraram muros invisíveis, e o preconceito aprendeu a sorrir de terno e gravata. A escravidão terminou nos papéis, mas continuou viva nos números, nas estatísticas, nos olhares desconfiados, nas histórias que o tempo insiste em repetir. E talvez o mais cruel de tudo seja perceber que o maior truque do passado foi nos fazer acreditar que ele ficou para trás. Mas a verdade é que ele ainda respira, em cada gesto de exclusão, em cada injustiça disfarçada de norma. O 13 de maio não foi o fim de uma era, foi o início de uma dívida. Uma dívida que o Brasil ainda não quitou e que só poderá ser paga quando a liberdade deixar de ser palavra e se tornar realidade. Porque a história não termina na abolição. Ela começa no que escolhemos fazer com ela. Eu sou a voz que ecoa entre o passado e o agora. E se você acredita que algumas histórias merecem ser lembradas, então inscreva-se em O Sétimo Relato e venha descobrir o que mais o tempo tentou esconder.